lembrando que essa reforma de 2019 ela está num contexto, né, de muita mudança e de avanço do que a gente chama de neoliberalismo. Haja visto o Paulo Guedes, né, que foi muito festejado no início desse atual governo, como o cara que ia colocar o Brasil, né, completamente nesse mundo. E para eles, né, o servidor e o trabalhador, de uma forma geral, é o empecilho. Então, essa reforma de 2019, ela veio, né, exatamente para fazer o quê? Para punir os trabalhadores de uma forma geral. Tanto que, quando foi se discutir essa questão, né, bateu muito nessa tecla que o Paulo colocou, né, de que da idade, quer dizer, a expectativa média do brasileiro aumentou, então o sistema não aguenta, né, mas, em momento algum, se discutiu a mudança na perspectiva do trabalhador e da trabalhadora. Se discutiu na perspectiva da economia. E o Paulo Guedes foi muito enfático que economizaria 1 trilhão. Então, quer dizer, uma reforma para retirar recursos dos trabalhadores. E se discutiu muito pouco, por exemplo, a sonegação, ou quase, o governo mesmo falou nisso, as desonerações, né, que são benéficos que os governos oferecem o governo federal oferece para as empresas, né, contribuir menos com a parte do capitalista, do empregador. Então, ela veio principalmente na punição mesmo, para retirar recursos da mão dos trabalhadores. E aí a gente vai observar que a primeira coisa, né, foi a idade. Passou a idade para 65 anos, a idade mínima. E para a mulher, 62. Né? E aí teve uma outra mudança também que prejudica o trabalhador, que aumenta o tempo de contribuição mínimo. Para o homem era 15, passou para 20. Eles queriam que fosse 24 anos, mínimo de contribuição. Mas chegou-se num acordo no final, que ficou 20 para homem, 15 e 15 para mulher. Então, isso já penaliza aí, né, a contribuição mínima e a idade aumenta. Uma outra questão também, que é lembrar sempre que para professor, né, que é o Manuel lembrou aí, nas aposentadorias especiais, professor e professora, eles ganham um bônus de 5 anos. Né? Então, ao invés de ser 65 anos homem, né, baixa para 60 e tal. Então, essa é uma mudança. Né? No caso também de contribuição, tempo de contribuição também, no caso, 25 anos, né? Que no geral era 30, mas há mudanças também agora. Uma outra questão também que pegou para os trabalhadores é a mudança na forma de calcular a aposentadoria. Né? Antes era 80% dos melhores salários, para se fazer uma média. Né? Agora é 100%. Então, se o trabalhador começou a trabalhar lá com salário mínimo e hoje ele ganha 10 salários, então passou a média. Isso vai fazer o quê? Reduz a aposentadoria. E uma outra questão, para ele atingir os 100% dessa média, a contribuição tem que ser de 40 anos. Então, se o trabalhador não contribuir 40 anos, ele pode até aposentar, porque já tem a idade, mas aí cai a aposentadoria. Isso estou falando no sistema geral, né? Não no regime público, vamos dizer assim, né? Que é principalmente estados e municípios. No regime público federal também tem uma mudança, mas sempre nessa perspectiva de reduzir os salários. Né? Por exemplo, já desde 2003, que não tem mais a paridade, então, se um professor hoje entra na universidade, começa a dar aula na universidade, quando ele aposentar, ele não vai sair com o salário, vai aposentar com o salário que ele tem. Ele tem o teto, né, da previdência e tal. Para completar isso, teria que ter aposentadoria
complementar e tal. Uma outra questão também que está nessa emenda, que prejudica os trabalhadores, é que criou-se um aumento do desconto. Não é? Então, normalmente, o desconto para a Previdência estava em torno de 11%. Agora, o que eles fizeram? Criaram uma faixa, né, que pode chegar aí até a 16%. Né? No caso de Minas Gerais, isso já tá funcionando. Aqui em Uberlândia, a Prefeitura ainda não adotou isso, mas, com certeza, vai adotar. E aí, a gente tem que lembrar que essas regras de 40 anos de contribuição, 65 de idade, ela vale a partir de agora, 2019. Mas e as pessoas que entraram antes, que estão no sistema contribuindo há muitos anos atrás? Aí tem as tais regras de transição. E essas regras de transição, geralmente tem a ver com aquela soma, né, que antes era 95, agora é 105. Então, somando a idade com contribuição, então, aí, essa regra de transição vai valer até 2033, né? Até chegar na situação que a pessoa tem que ter 40 anos e 65 de idade, somando, dá os 105. Mas o que eu... Aí tem, né? Cada situação tem uma regra de transição. E aí, outra coisa também que é importante a gente observar é que a regra joga sempre a aposentadoria para baixo. Né? Por exemplo, a pessoa que tem 15 anos de contribuição e é mulher, 15 anos de contribuição e tem 65 anos de idade. Ela pode aposentar? Pode. Mas aí a regra já vai dizer o seguinte, 60% da média. Né? Ou seja, só aí já perde 40% do salário. Né? Então, é uma situação bastante que vem para penalizar o trabalhador e penalizar a trabalhadora de uma forma geral. Né? Então, quando chegar no sistema, imagina uma situação que todos já aposentaram, só quem entrou no sistema a partir de 2019. Aí a regra para eles é mais pesada ainda, né? Porque não tem transição. Então, essa é uma questão que a gente sempre tem que tá pensando. E uma outra questão também que a gente tem que lembrar, tem umas questões também que... Deixa eu ver onde é que eu tinha até anotado esse negócio aqui. A questão de acumular cargos. Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma porção da pensão do INSS e tenho outra no INSEE. Eu vindo a falecer, a minha esposa, né, vai pegar a pensão, ela não pode acumular. Então, ela tem que escolher a maior e a outra é uma tabela também. Né? Então, e tudo isso vai afetando e reduzindo, né, a condição do pensionista e de quem também vier a aposentar. E lembrando que não altera para os policiais militares. Né? Lembrando que, quando se fala de professor, as regras elas são basicamente as mesmas, porém há uma redução de 5 anos, só que eu já vinha discutindo isso antes dessa reforma, não faz diferença mais a redução dos 5 anos, porque tem idade mínima. Imagina, para aposentar, hoje, está ainda em transição, estaria na faixa dos 60 anos. Né? Agora, eu teria direito de aposentar com 30 de contribuição e 60 de idade. Só que eu, com 60 anos, obviamente, eu já trabalhei muito mais do que 30. Então, no final das contas, o benefício, né, o bônus de 5 anos para professor, ele desaparece. Por quê? Por causa da idade. Né? Tem até uma questão aqui colocada pela Cláudia. Ela está colocando a questão aqui. Ó. É possível aposentar como professor do Estado de Minas Gerais por idade, sem os 25 anos de sala de aula? Hoje, não. Agora, para quem entrar no Estado, ser efetivo depois de 2020, quem entrou no Estado depois de 2020, sim.
porque essa mudança na Previdência permite isso. Só que aí o que vai acontecer? Os cálculos vão colocar a aposentadoria tão baixa que não vai compensar. Quer dizer, hoje, isso não é possível. Né? Porque as pessoas, para quem entrou antes, hoje também não é possível para quem entrou depois de 2020, por quê? Porque você precisa de ter 10 anos de Estado e 5 anos no cargo. Então, isso vai acontecer o quê? Quem entrar agora, aí sim, lá na frente, isso é possível. Porém, a redução de salário é tão drástica, né, que não vai compensar, porque hoje já tem uma redução. Né? Eu lembro de colegas, quando eu aposentei em abril, colegas que aposentaram, que entraram no Estado depois de 2003, que o cálculo jogou o salário lá para baixo. Né? Então, Cláudio, possível para quem entrar depois hoje, se você for aposentar hoje, você não consegue fazer isso. Né? Tem uma outra coisa aqui. A Luciana aqui também que tá com a gente aqui, e ela, né, ela colocou a questão, claro, ela colocou os aposentados em maus lençóis. Mesmo eu que aposentei na regra antes de 2020, né, também estou sendo penalizado, por exemplo, com contribuição. Agora o governo não quer mais garantir a paridade, não quer oferecer para mim os reajustes que os professores futuros terão. Então, tudo isso está dentro dessas possibilidades que abriu com a reforma feita agora em 2019, que é a emenda constitucional, se não me engano, 143. Então, encerrando, eu quero dizer o seguinte, veio para quê? Para punir e retirar dos trabalhadores, segundo o Paulo Guedes, 1 trilhão em 10 anos. É isso aí. Paulo, você de novo, Paulo. Contigo. Eles querem pôr a mão na aposentadoria do trabalhador de todo jeito. Inclusive no acúmulo dela. Né? No acumulado de todas as contribuições que ficam em algum lugar do Estado. E quando eu falo Estado, é Estado, município, federação, etc. Querem privatizar a gestão, essa gestão. Existem estudos do Paulo Guedes, do povo dele, né, que querem privatizar a gestão desses recursos. Né? Imagine se esse cara tivesse ganhado as eleições. Né? Ia ser uma tragédia. Né? Foi assim historicamente, camaradas. Né? A retirada de direitos do trabalhador, e cada vez que retira, coloca nas mãos, nos bolsos, nos caixas da burguesia, muito mais dinheiro. E a humanidade está chegando a 8 bilhões de pessoas. Se eu quero aposentadoria para o Isaldir e para o Manuel, e eu luto por ela, eu quero para todos os seres humanos do planeta. Né? Cada país, com a sua história, lutas, etc., configurou uma aposentadoria específica. Eu gostaria muito de ter conhecimento de como que, por exemplo, a Europa trata essa questão. Os Estados Unidos tratam essa questão. Mas eu quero saber também como o Gâmbia, na África, trata essa questão. Não se trata somente... É uma massa de recursos gigantesca, que tem que ter o trabalhador como gestor. Aliás, essa questão não está sendo veiculada pela mídia no que se refere ao futuro governo. O que Lula pode fazer pelos trabalhadores e pelo conjunto do sistema de aposentadoria brasileiro? Né? Primeiro, é uma fonte de recursos que o Estado pode utilizar, inclusive, para obra pública. Não é?
essa imensa quantidade de recursos que a cada mês entra nos caixas, sai também, obviamente. É débito e crédito. Mas a gestão desses recursos possibilita ao Estado um grau de liberdade muito grande para investimentos, inclusive. É preciso pensar não só na aposentadoria daqueles que estão chegando, etc., mas é preciso pensar no longo prazo essa questão. De alguma maneira, os trabalhadores deveriam fazer chegar a Lula essa preocupação também. Eu não tenho, o Isaldir e Manuel, o acúmulo que você apresenta sobre essa temática nesse momento. Eu vejo a questão das aposentadorias como um capital gigantesco à disposição do Estado e da gestão pública e que pode se tornar benefícios ou não para o trabalhador, essa gestão. Mas, por outro lado, é preciso saber também qual que é a responsabilidade da burguesia, do empresariado, dos patrões nessa questão. Eles já fazem muito pagando um salário menor do que o valor criado pelo trabalho humano. Eles acumulam lucros cada vez maiores, embora o sistema esteja andando num fio de navalha, o sistema capitalista mundial. Mas vemos todos os dias uma forma dos capitalistas regularem essa questão e oprimirem mais os trabalhadores, utilizando mais pressão para retirar dele mais valores. Nesse sistema que está colocando o trabalhador como paranoicos, estamos 8 bilhões de pessoas virando paranoicos nas grandes cidades, etc, etc, etc. Como é que vai ser o sistema daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas? Né? Não só de aposentadoria, mas de convivência humana. Né? Se nós criamos as condições científicas e técnicas para viver 120 anos e trabalhar cada vez menos para gerar mais valor, não é? Qual que é a posição correta da classe trabalhadora nesse contexto? Uma vez que nós queremos que a classe trabalhadora geste os nossos recursos. A classe trabalhadora no poder é que vai pagar o salário dos aposentados. Enfim, é o que vai pagar. É como o Lula ganhou as eleições agora. Ele é que vai pagar as aposentadorias. O que é que nós, classe trabalhadora, temos que fazer para que essa coisa, em primeiro lugar, haja um enorme respeito pela aposentadoria do trabalhador. Isso significa que muito sangue, suor e lágrima, durante décadas e décadas, foram retiradas daquele trabalhador específico ou do conjunto da classe trabalhadora. Ele não só merece, ele fez jus, pagou e contribuiu para isso. Os estados, sejam eles gestados pela burguesia ou pelo trabalhador, têm que ter propostas claras sobre isso. Esperemos, todos nós, quem sabe a gente consegue chegar ao grupo de transição para que eles falem alguma coisa sobre essa questão. Pô. Eles são os gestores dessa coisa. Precisa gestar. Quando eles transferem para o Estado, para o Zema ou para o Odelmo aqui, a gestão desse negócio, que eles podem pôr a mão do jeito que quiserem, fazendo restrições aqui e ali, significa que eles estão com a mão e tiram com a outra. Então, é preciso que o Estado tenha uma posição construída principalmente por aqueles que se aposentam, que são os trabalhadores.
A burguesia não se aposenta de ser burguês, né? Ser patrão. Ah, cansei de ser patrão, vou me aposentar. Pô, para com isso. Somos nós que estamos na linha de frente desse processo de criação de riqueza, né? Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro.